Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Parece que o nosso ator de AV não tem sossego mesmo. Depois de ser preso, ele encontra outro empecilho em seu trabalho. Esse é mais um recap de Sekai da New, dessa vez falando do arco da Sucubus, então já viu que vai ser absurdo. O capítulo começa com Seiji chegando em casa e sendo recebido pelo Kai e Pepe. Guildius menciona que eles estavam tão preocupados com ele que planejavam ir fazer protestos pela soltura dele. Seiji questiona o que houve com Zorgen e a Renki, mas Guildius diz que não faz a menor ideia, mas como ele havia saído logo da prisão, então ele deve estar bem. Nesse momento, uma mulher estilosa surge na casa deles, perguntando se aquele era o estúdio e se impressiona que o Seiji não faz ideia de quem ela seja. Seiji pergunta para Guildius e ele diz que ela se chama Garina, a atriz lendária e também uma Sucubus. Seiji nota a marca que ela tem na barriga e eu tô vendo que esse vídeo vai ter sorte se não for motivo do canal acabar caindo. Garina se irrita com o Seiji encarando o corpo dela e diz que não deveria ficar encarando tanto uma atriz que ele acabou de conhecer. Seiji diz que apenas achou a marca dela algo incomum, e ela menciona que os humanos não costumam possuir essa marca, e Seiji elogia dizendo que ela é tão bonita que fica difícil não encarar, e Garina se anima dizendo que todo o seu corpo é bem bonito. Seiji se lembra que Refiro possuía uma marca parecida e começa a se questionar se ela é realmente humana. Garina menciona que, dependendo do design, a marca pode ter diferentes efeitos, como uma marca que aumenta a sensibilidade ou a luxúria, ou até a marca de escravidão, enquanto a dela serve para drenar a alma dos homens. Seiji menciona que acreditava que as Sucubus absorviam a vida dos homens depois de seduzi-los, mas nisso Garina nota que ele não entende muito sobre Sucubus, e ela diz que é do tipo que gosta de sugar tudo dos homens, incluindo suas sementes e sua vida, o que assusta o Seiji. Mas nesse momento, Garina, que é uma atriz famosa e ocupada, começa a ficar impaciente e manda irem logo começar a gravar. Seiji fica levemente animado por saber que ela seria sua parceira daquele dia. Porém, Guildius acaba com o ânimo dele dizendo que dessa vez ele só iria ajudar na gravação, mas não iria gravar. Garina se veste com um biquíni que a deixa desanimada por ser muito simples. Não sei aonde, mas beleza. Mas Guildius inicia a gravação e vemos toda a habilidade da Garina, fazendo poses e expressões bem pervertidas. Mas no que acaba a gravação ela fica simplesmente revoltada. Garina e Seiji reclamam pois aquilo não podia nem ser chamado de AV, mas sim IV, ou Image Video. Os Image Videos são vídeos que mostram as atrizes em poses sensuais, mas não possuem cenas de ação em si. Ou seja, os AVs são rentais e os IVs são etes, para facilitar. Ainda tem uma nota do autor dizendo que ele conheceu isso depois de comprar um AV e ficar desanimado com o quão enganador foi aquilo. Guildius entende as reclamações deles e diz que não pode fazer nada por culpa de algo que ele mostra, que seria uma papelada enorme que o Seiji compara com uma bíblia. Isso, no caso, era um documento sobre a nova lei sobre os filmes AV. Guildius menciona que teve que ler isso enquanto o Seiji esteve na prisão e diz que levou um dia inteiro para ler tudo aquilo. Mas para resumir ao máximo, ele menciona que a nova lei impede que eles gravem qualquer forma de ato sexual, o que buga completamente o Seiji. Seiji diz que se não puderem gravar as cenas de sexo, seu sustento estaria em perigo, o que faz sentido até. Guildius concorda com o que ele diz, mas parece que não tem muito para onde correr. Seiji considera adiar as gravações para poderem entender melhor essa lei, mas Guildius reclama dizendo que isso não seria possível, pois a Garina é uma atriz muito requisitada e que foi uma chance de ouro que eles conseguiram. Ou seja, talvez não tenham tanta sorte de conseguir outra. Guildius fica se lamentando bastante, pois ele estava aguardando muito o dia de hoje, mas como Seiji foi preso, isso acabou atrapalhando tudo. Seiji começa a colocar sua cabeça para funcionar e tenta cogitar o como podem aproveitar a chance para gravar com a Garina sem se tornar apenas um IV, afinal, por mais que tenha seu público, seria praticamente vergonhoso conseguir uma chance dessas com uma atriz tão incrível quanto ela e só se limitarem a um IV. Após pensarem um pouco, Seiji chega à conclusão que eles poderiam fazer um JOI. Guildius fica animado ao ver que Seiji teve uma ideia, e nisso ele começa a escrever alguns textos para Garina e ir lendo, e nisso eles começam a gravação do JOI. JOI é uma abreviação para Jerk of Instruction, ou traduzindo, instruções para masturbação. Tá complicado conseguir não ser censurado completamente esse vídeo, mas enfim. A ideia de filmes ou vídeos assim seria da atriz ficar dizendo coisas obscenas para o espectador enquanto guia eles para fazer consigo mesmo, enquanto veem elas. Os JOIs não incluem cenas de atores masculinos interagindo com as atrizes, mantendo apenas ela falando sacanagens. Garina se desanima um pouco com a ideia, mas decide mostrar todo o seu talento como atriz, e assim que Guildius grita ação, ela começa a agir de forma bem sensual, com uma voz suave e tentadora. Aos poucos, ela começa a ir se despindo enquanto vai falando sacanagens sobre o espectador e fazendo gestos para motivá-lo. Ela realmente se anima e até manda ele não acabar até ela dizer que pode. Seiji nota que ela realmente é uma atriz incrível e fica curioso para ver como ela seria quando fica realmente séria.
Nisso ele tem um plano de atiçar ela, dando a entender que teria sim um parceiro para essa gravação, e nisso descobrimos que ele tem a mesma skill do Gray de perder as roupas de uma hora para outra. Sage continua segurando a placa de texto enquanto fica encarando ela, mas nisso Garena se empolga e decide brincar com o Sage. Nesse momento, a marca da barriga da Garena se espalha pelo corpo dela, enquanto ela diz que ele não irá conseguir se segurar muito mais e ela irá roubar a sua alma. Sage sente uma pontada forte no peito enquanto Garena continua sua atuação falando sacanagens e diz que irá contar até 5. Sage fica preocupado, pois as dores ficam cada vez mais fortes à medida que ela se aproxima do 0, e quando ela finalmente termina a contagem, Sage acaba se animando e desmaia. Guildius fica preocupado com ele, pergunta se está bem. Sage diz que não imaginava que seria algo assim como uma sucubus, pois ele acreditava que ela só poderia roubar sua alma se estivesse encostando nele. Mas Garena diz que apenas pregou uma peça com ele, porque ele é interessante, mas já avisa que é bom ele não provocá-la mais. Ainda assim, Garena reconhece todo o esforço e sinceridade do Sage, e diz que espera que, na próxima vez, ele possa se arriscar de verdade atuando com ela. Sage diz para o Guildius que ele sabe que pode recusar ofertas dela, afinal ele não se sente muito feliz em arriscar a vida dele tanto assim. Kai pensa em chamar todos para comemorar a saída do Sage da cadeia, mas como o dia foi longo ele diz que prefere ir pro quarto e descansar. Mas ao chegar no quarto dele, ele lembra que desde o dia anterior ele está acumulando vontade e não consegue liberar, então decide se aliviar com os filmes mesmo. No capítulo seguinte, Toy vai para a casa do Guildius, e a primeira frase dele é que o documento da nova lei não proíbe gravações de ato em si. Guildius fica surpreso, mas Toy começa a ler o documento que deixa claro que o proibido são gravações forçadas ou feitas através de meios legais, como chantagens ou algo do tipo, e que qualquer um que seja descoberto quebrando essas leis seria punido, e nisso Toy pergunta se por um acaso ele não acabou confundindo essas partes, e Guildius admite que pode ter sido o caso. Sage surge na sala e Toy menciona que ele estava lá para ajudar o Guildius a entender melhor o documento, já que ele parece ter problemas de leitura. Os dois comentam que ele está por lá aproveitando que Zorgen foi pego novamente, fazendo besteira, e Sage se pergunta quantos outros crimes esse infeliz já cometeu durante as gravações. Toy ainda menciona que a loja do avô dele estava bem cheia, o que deixava ele muito ocupado, mas quando Sage chama a loja de brinquedos adultos, Toy se irrita e diz que é uma loja de materiais mágicos que funcionam como brinquedos adultos. E não me pergunte qual é a diferença entre os dois. Toy se propõe a ler o documento para eles e Sage decide ouvir, até por ser importante para o trabalho deles. Mas em pouco tempo os dois simplesmente desmaiam de tanta informação e Toy diz que não chegou nem na metade do documento. Sage diz que eles deixaram tudo muito detalhado e até mesmo bem restrito, mas Toy diz que apesar de tudo é só não fazer besteira que eles não seriam presos e menciona que talvez seja um bom momento para que a indústria passe por uma reexaminada, aproveitando que eles ainda não estão fora dos negócios. Sage lembra que a indústria de AV no nosso mundo vive tendo essas mudanças para se adequar melhor e acredita que seja um momento para isso ser feito nesse mundo também. O autor ainda menciona que em 2017 foi feito um comitê que reformulou as regras para as que existem atualmente, e nisso, Sage e Guildius se animam e chegam à conclusão de que o melhor a se fazer é voltar a trabalhar. 5 dias se passam e eles chamam a Aruda para outra gravação. Mas dessa vez o Sage está bem animado, tanto que impressiona a Aruda. No que Guildius grita ação, o Sage ouve bem o pedido e parte pra ação com tudo. A cena é curta e resumida, então apenas entenda que eles voltaram a trabalhar como normalmente e pronto. Depois da gravação, o grupo está relaxando e Guildius pede para Sage levar a Aruda para casa e não se esquecer de reidratar o Pepe. Alguns minutos depois, eles chegam nos arredores da casa da Aruda, que será um cemitério, e ela aponta onde fica a sua casa e Sage se despede nesse momento, com uma nota do autor que no nosso mundo, é praticamente impensado que um ator AV se aproxime tanto da casa de uma atriz enquanto a leva de volta para casa. Ruda nota o Kai e pergunta se ele não estava agindo como assistente de diretor na última gravação, mas Sage menciona que ele foi promovido a ator de fluidos. Kai diz que ele sonha em se tornar um grande ator AV como Sage algum dia, e nisso Ruda acha levemente fofo, mas aproveita para se despedir dos dois. Porém, no que eles estão saindo, uma das covas se move e um esqueleto sai de dentro dela, encarando Sage por notar que ele é um ator AV.